Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É mais um momento que nós temos a oportunidade de falar um pouquinho mais do nosso Deus, Ele que vive, Ele que reina para tudo sempre, amém? É um prazer muito grande poder conectar contigo. Nós vamos estar orando, lendo a palavra, nós vamos estar ministrando a respeito de tudo que Deus tem para conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar contigo, quero clamar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor irá fazer, Senhor Deus, a tua boa mão foi conosco durante todo esse dia. Nós te agradecemos, Deus, nós te agradecemos por tudo, ó Pai, que o Senhor foi para conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado, ó Deus, de nós. O Senhor tem feito, Senhor Deus, as tuas maravilhas. Então, muito obrigado, ó Pai. Oh, Deus de Israel, o Senhor é fabuloso. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos ajudar a transpor, Senhor Deus, as barreiras que nos estavam propostas, ó Pai, e as que estão ainda propostas. Nós aleluia, Senhor Deus, colocamos diante de Ti. Então lava-nos, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos levando mais além. Olha para nós, escudo nosso, fortaleza nossa, e contempla o rosto, ó Pai, de Teus ungidos, em nome de Jesus. O Senhor também, Senhor Deus, pode, nós queremos te pedir encarecidamente, Senhor Deus, pelas famílias, ó Pai, pela criança, pelo adolescente, pelo jovem, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, pelo adulto, pelo ancião, pela anciã. Esteja renovando, Senhor Deus, as forças, Senhor Deus, de cada um, ó Pai, e operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja operando, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que seja um tempo de regozijo na presença do Senhor. Que seja um tempo de nós estarmos colocando a nossa vida no altar. Amém? Maria Silva, seja bem-vinda. Maria do Socorro. Evilza, seja bem-vinda. Também Ivanildo, Cleito, José. Que todos, aleluia, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glórias, glórias. Aquele que vive e reina para todos sempre. Eu quero contigo nós estarmos fazendo menção da palavra do nosso Deus, nós estarmos aí colocando a nossa vida no altar do Senhor, que seja aí um tempo preciosíssimo, né? Esse tempo que nós temos para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do Senhor, amém? Então, nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário que nós estamos aí nesta noite, 8h13, também, aleluia, quero dizer a vocês que vocês estão aí com o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho, amém? Glórias a Deus. Nós vamos estar trazendo para os amados irmãos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Jó, capítulo 22, e Josué, capítulo 3, capítulo 5. Hoje é dia 22/4, aleluia, de 2024. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Josué, capítulo 4 de Josué, aleluia, vai ser bênção, ou melhor dizendo, capítulo, aleluia, 22 de Atos, ou melhor dizendo, de Atos, é o capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, amém? Aleluia.
Maravilhoso é o Senhor. Capítulo 9. Aleluia. Diz assim a palavra: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisses para Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma grande voz que lhes dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, aleluia, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, e ouvindo, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Nem havia em Damasco, aleluia, melhor dizendo, e havia em Damasco um certo homem, discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe, aleluia, glórias a Deus, o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Glória ao nome santo daquele que vive e reina para todos sempre. Então respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos que te são santos. Aleluia. Por aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os escribas, todos os fariseus. Aleluia. Glórias, 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 glórias a Deus. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aleluia. E respondendo Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus servos, aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Amém? Aleluia. Última forma, todos que invocam o seu nome. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa. Impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e sejas cheio, aleluia, do Espírito Santo. E logo caíram aleluia, dos olhos todas as escamas, e recuperou a sua vista, e levantando-se foi batizado. E tendo, aleluia, comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo na sinagoga, aleluia, pregava a Cristo, que este é o Deus de todos os que todos que o ouviam estavam atônitos, diziam: não é este o que aqui, aleluia, para levar, não é este o que em Jerusalém perseguias e invocava este nome, para isso veio aqui para levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provocando, aleluia, provando que aquele era o Cristo. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar.
mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto, aleluia, de dia como de noite, aleluia, poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco fora ousadamente, aleluia, ele falava do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias, glórias, glórias a Deus. O Senhor, Ele é bom em todo o tempo. Aleluia, Ele tem sido maravilhoso. Então, sabendo, porém, os irmãos acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas de toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro, aleluia, por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dê saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas, e fazia, aleluia, que ela fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu, e tendo-a levado, depositaram num quarto, no alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodeavam chorando, mostrando as túnicas, as roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe, aleluia, viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. Amém? A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, aleluia, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor aí, Carlos Wesley, a paz do Senhor Jesus também, a dona Sarilma, um abração, dona Sarilma, um carinho muito grande para a senhora, um beijão para a senhora, amém? Deus abençoe a senhora, que bênção, né? Muito bom mesmo, amém? Glórias a Deus também, Alcinete, seja bem-vinda, José, a Ariane, seja bem-vinda, Margarida, Joana, seja bem-vinda, que Deus esteja abençoando todos os meus amados irmãos e irmãs nesta noite, que Deus esteja operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, que maravilha, aleluia. Quero também convidá-los a nós estarmos indo ao livro de Josué. Nós vamos estar aí também fazendo menção deste livro de Josué. Glórias a Deus. Josué, capítulo 3 e também 4 e 5. Josué, capítulo 3, 4 e 5. Amém? Vamos estar indo a esse livro
um livro abençoadíssimo. Eu quero contigo nós estarmos aí buscando ao Senhor, amém? Josué 3, 4 e 5, amém? Glórias a Deus. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim eles, todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e puseram ali antes que passassem. E sucedeu que ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar, e os guiareis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca, aleluia, passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei também contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, passareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouve as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Senhor, aleluia, o Deus vivo, está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os aveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor e toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repouse nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima, pararão e amontoarão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança de diante do povo. E quando os levavam a arca, chegaram ao Jordão, e os seus pés molharam a beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaratã, e as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado. Foram todos separados. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. Todo o povo de Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos também ao capítulo 4 de Josué. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai o povo 12 homens de cada tribo e um homem, e mandai-lhe dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes Josué:
passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela, aleluia, pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. E passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha falado. E uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo o Israel, e temeram como havia temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu ordem a Josué, dizendo: sobe do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram no meio do Jordão, as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês 1º e alojaram-se em Gilgal, ao lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinha tomado do Jordão levantou-as Josué em Gilgal, e falou os filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: que significa estas pedras? Falareis, ou melhor dizendo, fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, fez secar perante nós, até que passássemos, para que todo o povo da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Seja bem-vindo, Jorge Ramos, Luiz também Ferreira, Zinha, Ailton, que Deus esteja abençoando aí a Ailton. Glórias a Deus, que Deus esteja aí operando sobre a sua vida. Pastor Cícero também, Silvina Leal, seja bem-vinda. Lariane, que Deus esteja abençoando aí. Também Vera, que Deus esteja abençoando a nossa amada irmã Vera, que Deus esteja operando aí na vida de todas as minhas amadas irmãs, de todos os meus amados irmãos, que Deus esteja operando aí maravilhosamente na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Quero ir também para Josué, capítulo 5, nós estaremos aí
fazendo menção da palavra do Senhor em Josué, capítulo 5. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra, e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte, aleluia, dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué o circuncidou. Todo o povo tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra já haviam morrido no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito, porque todo o povo que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia se circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em lugar pôs seus filhos, e estes Josué circuncidou, portanto estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirarei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães asmos e espigas tostadas, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel tiveram, aleluia, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé, aleluia, diante dele um homem que tinha à mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou, e disse: que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: declara-os, aleluia, ou melhor dizendo, descalça os teus sapatos, aleluia, de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim, desta maneira. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja abençoando aí uma amada irmã que está dizendo: voltei, seja bem-vinda de volta. Maria José, seja bem-vinda. Lorene Oliveira, seja bem-vinda. Solange, seja bem-vinda. Lariane, né? Seja bem-vinda. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero te convidar a nós estarmos indo ao livro de Jó, capítulo 22 do livro de Jó. Nós vamos fazer menção dessa palavra abençoada também no livro de Jó. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso é aquele que vive, né, para nos abençoar. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é quem tem, aleluia, misericórdia de nós. Amém? Então respondeu Elifaz, o temanita, dizendo: porventura será um homem de algum proveito a Deus?
Antes a si mesmo, o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justos, ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos. Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo. Porventura não é grande a tua milícia, e sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa penhoraste a teus irmãos, e aos nus despojastes as vestes. Não deste ao cansado água a beber, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o poderoso era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados, pois isso é que estás cercado de laços, e te perturba um pavor repentino, ou trevas em que nada vês, e abundância de águas que te cobrem. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. E dizes, que sabes, Deus, porventura julgará ele através da escuridão? As nuvens são um esconderijo para ele, para que não veja, e passeia pelo circuito dos céus. Porventura queres guardar a vereda antiga que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento. Um dilúvio se derramou. Dizia a Deus, retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Contudo, ele encheu de bens as suas casas, mas o conselho dos ímpios esteja longe de mim. O justo vem e se alegra, e o inocente escarnece dele. Porquanto o nosso adversário não foi destruído, mas o fogo consumiu. E o que restou deles? Apega-te, pois, a ele, e tem paz. E assim te sobreviverá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, e deitares o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros, então Todo-Poderoso será o teu tesouro, e a tua prata acumulada, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus, orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinará tu algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, e livrará até ao que não é inocente, porque será libertado pela pureza de tuas mãos. Amém? Glórias a Deus, que maravilha, né? A palavra do Senhor, ela é, assim, verdadeiramente uma bênção, né? Então, mais uma vez, seja bem-vinda Joyce, Aurimar, Elza Mendes, Deucleciano, Lariane, Rose, sejam todos bem-vindos nesta noite, em nome de Jesus. Neto também seja bem-vindo, Deus te abençoe, Deus esteja abençoando todo o povo de Deus, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais. Eu quero orar, nós chegamos mais uma vez ao término de um trabalho,
Eu louvo, engrandeço e magnifico o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela vida de cada um de vocês nesta noite. Que Deus esteja os abençoando, derramando da sua graça, da sua unção, do seu sobrenatural. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que tivemos, ó Pai, de estar aos teus pés, ó Pai, em leitura, Senhor, da tua palavra, em oração. Olha, Senhor Deus, escudo nosso, fortaleza nossa, Senhor Deus, contempla o rosto dos teus ungidos, ó Pai, porque vale mais um dia, Senhor Deus, nos teus santos átrios, ó Pai, do que 1000 em qualquer outro lugar. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor, nós temos, ó Pai, a alegria, Senhor, de estar te servindo, te buscando, orando, lendo a tua palavra. Então, ministra, Senhor Deus, sobre cada um dos teus filhos, ó Pai, faça, Senhor Deus, com que cresça na tua graça e no teu conhecimento. Assim, Pai amado, Pai querido, eu louvo, engrandeço e magnifico o teu poderoso nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém, amém e amém. Amém? Então foi um prazer muito grande nós estarmos juntos aí, né? Maria de Fátima, seja bem-vinda. Maria Amaura, também seja bem-vinda. Também a Laer, que Deus esteja aí operando, né? Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na vida de todos, né? Dona Sarelma, mais uma vez um abração do pastor Carlos, que Deus esteja aí te abraçando, operando sobre a sua vida. Um abração, pastor Carlos Wesley, toda a família aí, que Deus esteja aí operando, trazendo saúde, paz, alegria, prosperidade. Que Deus esteja alcançando a todos aí nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Fica todos na paz e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã nós estaremos, se Deus quiser, na parte da manhã, trazendo aí uma palavra abençoadíssima. Amanhã também nós temos o culto da família, terça-feira é dia de culto da família. Nós começamos às 19 horas o culto da família. Você é o meu convidado especial. Que Deus esteja aí abraçando, né, os meus amados irmãos. Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais. Pastor Carlos Wesley, um abração também para ti. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que Deus esteja aí nos ajudando, né, a transpor com as barreiras, com as dificuldades. Que Deus esteja aí nos lavando, remindo, transformando a cada dia em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe.